Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje só para dividir com os irmãos aquilo que eu entendi do texto do pastor Marcelo Petrucci, chamado O Mundo Gira e você faz parte desta dinâmica. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ele escolheu hoje apenas um versículo para ser o nosso versículo tema e a nossa reflexão, que está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. E diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que realmente nós possamos ter em mente que a gente pode fazer um monte de plano, mas a resposta certa vem só de Ti. Obrigada por tudo, ficar conosco nessa reflexão e perdoa-nos, Pai, em Teu nome. Amém. Bem, irmãos, então, o nosso texto diz que o mundo gira e nós fazemos parte dessa dinâmica. Então, essa expressão aí, o mundo gira, ela é usada para indicar que o mundo está em constante mudança, né? A minha mãe costumava brincar dizendo assim, que o mundo gira e a lusitana roda. Era uma brincadeira que ela fazia, né? Mas o que quer dizer? Que nada fica igual em nenhum minuto, né? Todo tempo as coisas mudam de lugar e cada mudança tem um reflexo. Em muitos aspectos, o mundo tem evoluído, especialmente nas questões tecnológicas, né? Outro dia eu estava me lembrando quando foi que eu tive contato com o computador pela primeira vez. E como diz o ditado, né, parece que foi ontem. Há 10 anos atrás, eu nem sabia o que era o WhatsApp, né? Eu me lembro que a gente mandava torpedo. Acho até engraçado, porque eu fico imaginando, né, uma pessoa que fique fora do nosso mundo aí, vamos imaginar. E ela chega agora e a gente fala, olha, vou mandar um torpedo, um WhatsApp, ou vou fazer um download. Se você continuar me irritando, eu vou te cancelar, eu vou deletar você. A pessoa não vai entender nada, nadinha do que você está falando, né? Então, realmente, o mundo muda a cada minuto. Mas, em outros aspectos, por exemplo, o mundo tem andado para trás, como nas questões relacionais, né? A gente entende muito de tecnologia e pouco de relacionamento, né? A gente não tem muita tolerância e falta amor. O fato é que o mundo muda e nós que estamos inseridos nessa dinâmica também precisamos entender algumas questões importantes se quisermos construir uma história abençoada. Esse texto bíblico que a gente acabou de ler, que está lá em Provérbios, afirma que a gente é livre para fazer planos, mas o propósito que vai prevalecer é o propósito de Deus. Então não adianta a gente construir as coisas na nossa mente, a gente determinar o que vai ser, do jeito que vai ser, porque quem sabe da resposta certa é o Senhor. E o pastor Marcelo Petrucci, ele compartilha aqui 4 lições que ele aprendeu com esse texto. E eu, então, vou compartilhar com os irmãos. Então, a primeira das lições que o pastor Marcelo Petrucci aprendeu com este texto é que o mundo dá voltas, mas a nossa história é em linha reta. Ela não dá voltas, ela é linear. Então, o tempo não vai voltar para trás. E por isso, a gente tem que viver cada momento entendendo como esse momento fosse único, né? Muitas pessoas falam, a gente tem que viver como se fosse o último momento, como se não houvesse amanhã. Não acho que tem que ser assim, não. Eu acho que o pastor está coberto de razão. Nós temos que viver e aproveitar cada momento como se fosse um momento único, especial. Eu sempre digo para as pessoas com quem eu converso ou com as pessoas que eu atendo lá onde eu trabalho, que nunca mais vai ser dia 7 de abril, 10 horas da manhã, nunca mais vai ser 7 de abril, 10 e 1 da manhã. Então, este tempo que nós estamos vivendo agora não volta nunca mais.
Então nós temos que aproveitar cada momento. Temos que viver a companhia de cada pessoa, aproveitar o que ela tem para dizer, o que ela tem para ensinar. A gente aprende com todo mundo, né? Com pessoas que a gente acha que tá certo e com aquela pessoa que a gente acha que não tá certa. Porque a gente aprende o que a gente não quer se transformar e aprende também naquilo que a gente quer transformar. Então, a primeira lição que o pastor Marcelo Petrucci nos ensinou é que o mundo dá voltas, mas a nossa história é linear. A segunda lição é que a soberba, o orgulho, né, nos afasta das pessoas e o mais importante, nos afasta de Deus, né? Então, muitas vezes a gente não se dá conta de que somos soberbos, que somos orgulhosos, né? Julgamos o outro sem perceber, fazemos observações desnecessárias. Tudo isso acaba sendo um jeito de a gente se orgulhar de quem a gente é, se achar assim, a última bolacha do pacote, né? Eu sou um crente melhor do que aquele irmãozinho ali, eu sou uma pessoa muito melhor que aquela pessoa ali, eu sou um filho melhor que os outros irmãos, eu sou uma mãe melhor que as outras mães, e isso tudo é soberba, né? E nós temos que aprender a cada dia com Jesus a sermos humildes, porque é isso que ele nos ensina a ser. Então, a segunda lição que o pastor Marcelo Petrucci nos ensinou é que a soberba nos afasta das pessoas e também nos afasta de Deus. A terceira coisa que ele ensinou, que ele aprendeu, desculpem, é que a gente deve abandonar com responsabilidade, é claro, aquilo que atrasa a nossa vida, como sentimentos, comportamentos e até pessoas. Então, tem pessoas e tem coisas que a gente faz e sentimentos que a gente carrega que nos puxam para trás, né? Esses dias eu estava conversando com um adolescente que dizia assim, senhora, eu não consigo perdoar a minha mãe, porque ela vive com um homem há 10 anos e ela apanha deste homem há 10 anos. E eu acho um absurdo, por isso que eu moro com a minha avó, eu não moro com ela porque eu não perdoo. E a gente começou a discutir essa questão de liberar perdão, né? Quando a gente se detém num sentimento destrutivo, a gente não consegue seguir em frente. Então as pessoas, aquelas que a gente ama, elas também fazem escolhas que às vezes a gente acha que não são escolhas certas. Mas nós não podemos nos deter nesse sentimento de falta de perdão, nesse sentimento de angústia, de tristeza, nos sentir deprimidos. Não, porque essas coisas nos levam para trás. A mesma coisa, pequenos hábitos que temos que não nos fazem progredir, né? A gente olha para nossa vida e fala, nossa, eu insisto nisso e isso não está me levando para frente. Então, nós temos que estar atentos para as coisas que têm nos prejudicado e abandonar, como diz aqui o pastor, com responsabilidade, né? Não vai jogar tudo pro alto, não vai dar um pontapé no cachorro, nem na pessoa. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando para avaliar a situação, verificar tudo aquilo que tem nos levado para trás, tudo que tem nos impedido de seguir adiante e abandonar. Se puder ser rápido, melhor ainda, mas se não, paulatinamente, devagar, né? Existem pessoas que a gente não pode romper assim rapidamente, mas aos poucos a gente vai dando um jeitinho e vai saindo fora. Tem aqueles amigos que a gente encontra que a pessoa só sabe reclamar. E quando você vê, você está reclamando também. Então a gente tem que tomar tenência, prestar atenção naquilo que também está nos atrasando. E a quarta coisa que ele recomenda, porque ele aprendeu também com este versículo, é que quando tudo continua sob o controle de Deus, a gente não pode nem pensar em viver longe dele, porque tudo continua sob o controle de Deus. Então, quando as coisas estão funcionando assim, é mais do que necessário a gente permanecer na presença dele. Porque às vezes a gente acha assim, né?
Deus está tomando conta de tudo, Ele é soberano, Ele sabe o que faz, então eu não preciso ter conexão com Ele nenhuma, né? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu não leio a palavra, eu não oro, eu não me dedico, porque afinal de contas, Deus sabe o que faz, Ele é que vai tomar conta da minha vida. Então, irmãos, é importante que a gente saiba que nós não somos marionetes na mão do Pai. Ele não tem uns fiozinhos que Ele fica movimentando assim a gente, para que as coisas aconteçam só do jeito que Ele quer e nós não podemos opinar em nada. Não, nós temos escolhas, temos liberdade, a gente escolhe as coisas, né? E Ele muitas vezes permite que as coisas aconteçam para que a gente aprenda algumas lições, né? Então é importante que tudo no mundo está girando e a gente faz parte de todas essas coisas no mundo. E o Senhor está olhando todas essas coisas. Então é importante que nós estejamos conectados com Ele, para que possamos orar de acordo com a vontade dEle, agir de acordo com a vontade dEle, para que nós sejamos felizes, e que possamos anunciar a palavra de Deus através da nossa vida, da nossa boca, de todo o nosso viver. Então, pessoas abençoadas sabem que, a despeito de um mundo girar, ele só tem uma vida para fazer a sua história. E tem que fazer para dar certo, né? Não é viver aqui tudo destrambelhado. Porque, como está escrito lá em Hebreus 9, 27, lá diz assim, ó, irmãos. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem reencarnação, a gente não vai morrer e voltar, morrer e voltar e morrer e voltar. Não. Ao homem só é destinado uma vida. E nessa vida ela tem que esse homem, esta pessoa, esta mulher tem que decidir se ela quer passar a eternidade ao lado do Pai ou não. Então ela não vai ficar indo e voltando. Então a Bíblia diz que depois desta vida é o juízo. Então nós temos que fazer tudo para que a nossa história seja uma história abençoada, que dê certo e que abençoe a vida de outras pessoas também. Então, são inteligentes o suficiente para entregar os planos nas mãos do Senhor, aquelas pessoas que têm consciência de que ao homem só tem uma vida, né? Só é destinado a uma única vida. Então, irmãos, a gente tem que estar ciente, tomando tenência, porque o propósito de Deus é o que vai permanecer, nenhum outro. Então, só vou repetir a última frase, aqui esse último parágrafo, para que fique reforçado. Pessoas abençoadas sabem que, a despeito de um mundo girar, só tem uma vida para fazer a sua história dar certo, como ensina em Hebreus 9, 27, que eu já li para os irmãos. Portanto, são inteligentes o suficiente para entregar os seus planos na mão do Senhor. Afinal, na vida, somente o propósito de Deus permanecerá. O resto será aniquilado. Bom, o nosso manancial termina assim. Você faz parte da engrenagem do mundo. Seja responsável para adotar direcionamentos que garantam seu sucesso. Então, nós sabemos, né, que Jesus Cristo é quem vai nos garantir que tenhamos uma vida abençoada e de sucesso, uma vida de vitórias. Eu não estou falando aqui que a gente não vai ter problema, nem aflição, nem tristeza, nada disso. Só estou dizendo que o importante é a resposta que nós damos a respeito dessas coisas. Nós vamos continuar fazendo parte dessa engrenagem deste mundo, mas o importante é que nós estejamos, agarrados com o Senhor Jesus. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.